Noticia-se a tramitação de conjunto de providências adequadas à implantação no país do chamado bracelete eletrônico para os presos. Para quem não sabe, e não há quem desconheça, a ideia já constante de lei promulgada é aquela de se colocar no pulso ou na canela do condenado uma pulseira ou tornozeleira, contendo o chip que delimita, fiscaliza e avisa qual espaço territorial está sendo usado pelo portador, cuja movimentação tiver sido disciplinada pelas autoridades encarregadas da execução penal tocante aos presos merecedores de regime semiaberto. O assunto no Brasil é relativamente novo, consta da Lei 12.258 de 2010, mas constitui imitação de providência já implantada em países outros. Evidentemente, somos do terceiro mundo, mas precisamos acompanhar as modernidades, esperando-se que isso não aconteça a pena de morte, que, aliás, já é defendida por um ou outro parlamentar mais ligado à intimidação dos delinquentes do país. Há gosto para tudo. Assim, as denominadas algemas eletrônicas podem encontrar em primeiro plano entusiastas do sistema e, de outro lado, condenados que as queiram utilizar podem querê-las, sim, na medida em que parece a concretização do sistema dependerá da aquiescência do sujeito passivo. Há certamente quem defenda o produto novo. Na medida em que o ser humano nasce, vive e morre dentro da contradição, existem premissas conflitantes sobre as vantagens e defeitos dos ditos instrumentos disciplinadores do caminho dos usuários. Respeitando ao tema, é bom fixar que os algemados, ou seriam tornozelados, já teriam direito ao regime semiaberto, circunstância a implicar se, quando concretizado o processo eletrônico, numa sorte qualquer de retrocesso, porque, nas circunstâncias vigentes, o condenado não dorme no presídio, pois não há cadeião que chegue para abrigar os notívagos. De outra parte, o sistema de execução em curso é absurdamente confuso, porque, não havendo vaga para o regime semiaberto, muitas decisões vêm afirmando que o condenado deve estar preso até então, o que caracteriza, obviamente, um extremo constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir. Independentemente de uma série de consequências indiretas da implantação de braceletes de tal jaez, consta que o custo da providência, em princípio, atingiria cento e poucos milhões de reais, acentuando-se a necessidade de licitação adequada, não se podendo esquecer que a espécie de contingentes usados, provavelmente interligados a satélites, exige uma especialização que talvez torne impossível a competição. A maneira do denominado guardião é um computador, todos sabem, que fiscaliza e é capaz de disciplinar segredos concomitantemente de 400 mil brasileiros. Perceba-se, então, que o país caminha celeremente para o espiolhamento das intimidades por meio das descobertas auridas do Vale do Silício. Os tribunais estão a dispensar o papel, a internet se incumbe da maior parte dos atos de ligação entre os seres humanos, o Estado censor especializa a vigilância sobre a privacidade do cidadão, intrometendo-se inclusive nos segredos dos confessionários profissionais. Os presídios de segurança máxima são asceticamente construídos e mantidos, vigiando-se o preso nas 24 horas do dia e da noite,
As câmeras captam todas as esquinas e todos os atalhos da cidade grande, das estradas de rodagem. A floresta amazônica tem suas árvores seculares permeadas pelo foco dos satélites, divididos com os bisbilhoteiros americanos do norte, sequiosos de conhecer nossa fauna e nossa flora mais a fundo. E agora, na condição de insignificante projeção, os condenados recebem implantes localizadores da sua andadura. Isto no cinema, num banheiro ou na cama, sendo necessário, exclusivamente para abrandar um pouco a crônica, saber se o prisioneiro deve ou não pedir autorização ao juiz para tomar seu banho diário, frequentar uma piscina ou molhar o corpo no mar, pois aquele bracelete ou aquela tornozeleira não pode perder o contato físico com o felizardo. Qualquer abandono do instrumento torná-lo-ia inútil. Em outros termos, o condenado, dispensando eventualmente o objeto, poderia ir à farra deixando-o sob o travesseiro. É uma alternativa inadmissível para o parlamento durante as discussões, inclusive sobre o projeto de lei em curso e agora já promulgado como lei. A concessão do regime semiaberto, nos termos vertentes, reciprocidade de compromisso ético entre o apenado e as autoridades, deve ser assim. Cuida-se, portanto, de demonstração de confiança, diferentemente da prisão em domicílio, porque nesta o condenado, bebericando vinho estrangeiro na piscina ou tomando cachaça no quintal, é preso. E é um preso mantido assim, embora em situação peculiar. Respeitem-se vozes bem direcionadas que aplaudem a pulseira eletrônica, mas tal inovação não nos deve servir. Trata-se de uma dinheirama extravagante destinada a ser absorvida, diga-se de passagem, por aqueles que já têm a possibilidade de uma sorte razoável de liberdade. Aquele capital pode, com muito melhor destinação, ser usado para tratamento dos podres esgotos de estabelecimentos prisionais multiplicados no país. Ou então pode aperfeiçoar a possibilidade de alimentação menos insossa nos cadeiões pátrios. Parece, assim, que o benefício das pulseiras eletrônicas, se houvesse, seria destinado àqueles que já podem respirar melhor, porque beneficiados no semiaberto. Num sentido bem figurativo ou metafórico, as algemas eletrônicas se assemelham a cuidados médicos a convalescentes, deixando-se à morte os que estão na UTI. E vivam os inventores das algemas, dos guardiões e da violação dos parlatórios garantidores das prerrogativas do advogado. E ponto final.